Bom dia a todos, doutores e doutoras da Prática Penal 1. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Como vocês sabem, hoje, dia 11 de maio de 2020, e por conta deste período, da pandemia do Covid-19, a faculdade, cumprindo os decretos e resoluções dos nossos administradores públicos, resolve por prorrogar esse prazo, nosso prazo, deste período em que nós estamos dando essas aulas híbridas ou síncronas, até o dia 5 de junho. Tranquilo? Até lá nós já temos terminado nosso programa com certeza. Se nós estivéssemos no período presencial, nós já encerraríamos com esta peça, que é alegações finais. Talvez porque nós teríamos, de alguma forma, deixado de ter alguma aula, porque às vezes durante as aulas presenciais tem algum evento durante o decorrer do período, enfim. Mas geralmente são só 5 peças. Nesse caso não vai ser, tá bom? Não vamos ter essa peça agora, de hoje, alegações finais, e na próxima semana nós vamos ver o HC, o habeas corpus, que apesar de não ser uma peça que cai na ordem. Por que isso aqui não cai na ordem? Porque na realidade nós não precisamos de capacidade postulatória para impetrar um HC. No entanto, quando vocês estiverem na prática 4, vai ser uma das peças mais solicitadas para vocês, através da Defensoria Pública. Então, eu vou também, na próxima semana, como última peça do semestre, elaborar um HC. Tranquilo? Hoje, vamos ver alegações finais. Tranquilo? Da mesma forma, nessa videoaula eu vou abordar um pouco sobre o que sejam alegações finais, apesar de vocês já terem visto esse material no processo penal. Tá bom? Depois vamos ver, vou ler o caso para vocês e fazer uma pequena análise das possíveis teses. Hoje eu vou ser menos, não vou abordar tanto. Vou deixar que vocês, já que nós estamos na nossa penúltima peça, que vocês procurem encontrar as teses de defesa. Posso dar algumas pistas, mas observem, treinem essa capacidade de vocês de, diante de um caso, fazer a sua conexão fática com o processo penal e ali encontrar quais seriam as melhores teses para a defesa. Tranquilo? Então vamos lá. Alegações finais, tá bom? Previsão no artigo 412, 403 e seguintes do Código de Processo Penal. E alegações finais nada mais seria do que a última manifestação das partes no processo penal. Tá certo? Então já tem passado já a fase pré-processual, aquela fase de investigação, já houve a denúncia, já houve a resposta à acusação, já se passou pela instrução criminal. Na instrução criminal foram o juiz, ou sob a coordenação do juiz, foi-se levantado o conjunto probatório, tá certo? Provocado ali tanto pela acusação como pela defesa, e aí chega a parte final, e a parte final seria as alegações finais, tá certo? Hoje as alegações finais, elas são a regra é que elas são
orais, tá bom? Então, cada uma das partes teria ali 20 minutos para apresentar as suas teses. Vamos aqui partir do pressuposto da defesa. Então você vai alegar ali todas as suas teses de defesa. Tiver algum caso de absolvição no artigo acho que é o seu 386 do CPP, você alega. Não tendo caso de absolvição, você pode partir para a melhor situação para o réu, uma desclassificação de um crime mais gravoso para menos gravoso, ou então buscar ali demonstrar as condições judiciais do réu, as condições benéficas, né? Do artigo 59, e buscar as atenuantes do 65, buscar as minorantes, quer dizer, as causas de diminuição de pena, buscar nulidades, prescrições, tudo que você puder fazer de melhor para o réu nesse momento deverá ser feito. Sempre há. A pior situação que possa existir, sempre vai haver ali algum tipo de situação, algum tipo de circunstância que quando você for ler durante o decorrer todo o processo, você vai encontrar. É óbvio que você vai encontrar um caso já feito, mas quando você está acompanhando desde o início, né, você sabe todas as nuances que vão facilitar a vida do seu cliente. E você faz isso até na instrução, levando as testemunhas, solicitando provas, juntando provas, enfim, tá bom? Então chegou a última fase, e aí o juiz convoca você para fazer as alegações finais. E essas alegações finais, geralmente, elas são orais, 20 minutos, prorrogar por mais 10 minutos. Se o Ministério Público, a acusação, pedir uma réplica, você terá também, no mesmo tempo, uma tréplica para efetivar o contraditório, tá bom? Para efetivar o contraditório, tá certo? Pronto. Professor, nas alegações finais, a acusação pode pedir absolvição? Pode, e às vezes deve. Se porventura o Ministério Público, durante a instrução criminal, não encontrar provas bastante, né, um conjunto probatório bastante consistente de autoria, ele sim, como fiscal da lei, como custos legis, ele deve sim requerer, pedir, solicitar, peticionar, pugnar, você escolhe aí a palavra, pela absolvição. Professor, a defesa pode pedir a condenação? Never, nunca, tá bom? Nunca ele vai pedir a condenação. Você mesmo diante de uma situação difícil de defender uma pessoa, mas você sempre vai encontrar uma circunstância que você pode solicitar, tá bom? De alguma forma que se amenize, né? Que se amenize o réu. Tranquilo? Tá certo? O que mais nós podemos dizer, tá bom? Assim, geralmente nessas fases, você tem uma tese principal e pode trazer consigo ali uma tese subsidiária, tá bom? Você pode pedir absolvição, aí você pode dizer assim, caso o senhor não entenda, caso Vossa Excelência não entenda pela tese de absolvição, requer-se, aí você pode requerer, por exemplo, uma desclassificação, ou pode requerer, por exemplo, que se pugne por alguma minorante ou alguma atenuante ou alguma circunstância judicial do artigo 59. Você pode propugnar também
pelo cálculo da pena, né? Pelo cálculo da pena. Você pode impugnar também que a pessoa venha responder em liberdade, tendo em vista, sei lá, algumas circunstâncias do artigo 30, 33 do artigo do Código Penal, né? Então, essas teses, vocês todas já foram estudadas no direito penal, direito processual penal, e estou apenas aqui orientando vocês que durante essa peça, durante a elaboração dessa peça, você tem que buscar primeiro a possibilidade de uma absolvição. Tá certo? Essa seria a principal tese. Não tendo, vocês vão buscar agora tentar uma desclassificação, se possível for, para um crime menos gravoso. Não encontrando, busque melhorar a situação do réu. Em que sentido? Veja quais são as circunstâncias judiciais mais favoráveis, quais seriam as atenuantes ali existentes naquele caso, quais seriam as causas de diminuição de penas para aquele caso. Há alguma nulidade? Há alguma prescrição, inclusive prescrição retroativa, tá bom? Chamado também de virtual. Há alguma incompetência ou alguma exceção? Tem que se buscar agora nesse momento, certo? Aí você vai ter que reportar os artigos que vocês aprenderam, né? A exceção e incompetência, bicho, vou lá para o artigo 109, né? Artigo 109 vai estar lá as exceções, 108, 109 vai estar lá a exceção e incompetência. As causas de diminuição de pena vai estar elencado em cada um dos capítulos relativos aos crimes. E aí vai, vejam, às vezes acontece muito do crime ter acontecido em épocas em que o Código Penal não era atualizado. Então tem que ser aplicado a lei mais favorável ao réu, e assim sucessivamente. Você sempre vai encontrar, turma, sempre vai encontrar situações, circunstâncias que vão favorecer ao réu. Às vezes circunstâncias objetivas, né? Ele confessou, confessou, atenuante, meu amigo, objetiva, tá bom? A idade, Maria, ele é menor que 21 anos na prática do delito, não acabou, tá certo? Acabou, ele vai ter que ter a benesse da atenuante etária, e aí vai, tá bom? O momento das nulidades é agora, tá certo? Esse é o momento das nulidades, tá bom? Prazo, já falei, os prazos, 20 minutos mais 10 prorrogável. Professor, se for mais de um réu, e aí terá um tempo individual para cada um deles, tá bom? Eu tenho 20 minutos para um, 20 minutos para o outro, se for 3, 20 minutos para o terceiro, e assim sucessivamente também para a acusação, que poderá usar 20 minutos para cada acusação individualmente, tá certo? Tranquilo? Até fortalece, né, efetiva-se, concretiza-se o princípio da individualização da pena. Tranquilo? Mas o que acontece, né? Geralmente, às vezes o juiz, diante de um caso complexo, tá certo? Ele pode decidir por fazer as alegações finais em forma de memoriais, a forma escrita. Pode acontecer. Às vezes não é o juiz de per si, mas às vezes o juiz é provocado por uma das partes que requer alguma diligência, enfim. E neste caso aí, também o juiz pode sim decidir em forma memorial. Eu tive um caso que eu solicitei porque nós tínhamos muitas teses de defesa, e aí eu solicitei ao juiz que ele me agraciasse, né, nesse caso, com a forma escrita das alegações finais, tendo em vista que eu teria uma maior tempo para estudar as teses de defesa e assim tentar demonstrar para ele a verdade real. E aí ele, sem mistério nenhum, ele deferiu este meu pedido. Então,
apesar da regra ser em forma oral, na oralidade, isso não quer dizer que não pode ser escrito, tá bom? Professor, se porventura em um processo penal não houver as alegações finais, o que acontece? Nós temos duas teses doutrinárias que obviamente opostas. Uma diz que não haveria vício algum, a ausência de alegações finais. O vício estaria em não se intimar as partes para apresentar as alegações finais. Já a outra tese prima pelo um vício grave, tá bom? Causaria nulidade processual caso não houvesse as alegações finais. E é dessa segunda teoria que eu acredito, tá bom? Por dois motivos. Primeiro, no caso da acusação. A acusação que é feita pelo Ministério Público, ele não pode deixar de apresentar as alegações finais porque o seu ofício está fundamentado no princípio da indisponibilidade, então ele não pode dispor. No caso da defesa, caso não apresentasse as alegações finais, na minha humilde opinião, datíssima venha, estaria ali ferindo o princípio da ampla defesa, né, do contraditório, e consequentemente estaria em vício. Tranquilo? Agora tem que fazer uma observação, né? Essas teses, elas estão em cima, essa segunda tese que eu defendo está em cima da ação penal pública, aquela em que o Ministério Público é o dono da ação. Porque se a ação penal ela for privada, aí sendo privada, a falta das alegações finais por parte da acusação, ela não só é peremptória, como extingue a punibilidade, diferentemente da ação penal pública, que não pode deixar de ter. Entenderam aí? Seria até um bom tema para uma monografia, né? Essa ausência da alegação final, o que é que ela causaria no processo penal, e poderia trabalhar essas duas teses dentro de um parâmetro, né? Um parâmetro que não demonstre a sua tendência, para ver justamente qual seria o fundamento de cada uma das teses. A minha, que eu acho, é que ela causaria um vício. Tranquilo? Até aí, tranquilo? Professor, isso é uma ação penal pública, aliás, foi uma ação penal de subsidiariedade pública, aquela que o dono da ação era para ser o Ministério Público, mas ele não faz, e aí a parte interessada promove a ação. Aí o caso, e aí, imaginei que foi a vítima promove a ação através de uma queixa-crime subsidiária, e aí ao final ela não apresenta as alegações finais. Aí eu digo para vocês, apesar de nós estarmos diante de uma ação penal subsidiária da pública, o dono da ação continua sendo o Ministério Público. Então, se porventura o querelante não apresentar as alegações finais, tá certo? Neste tipo de ação, não há mistério nenhum. O MP poderá fazê-lo a qualquer momento. E aí, com certeza, o juiz provocaria, né, a participação do MP. Tranquilo? Até aí. Na aula passada, nós tivemos alguns alunos que indagaram sobre a resposta à acusação escrita no juizado especial. E aí é da mesma forma, tá bom? Pode acontecer, geralmente acontece nas alegações, o que é que acontece no juizado especial, tá bom? Se porventura houver uma denúncia por parte do MP, tá certo? O que é que o juiz faz?
O juiz põe a termo essa denúncia, faz uma cópia e, juntamente com a cópia, cita o acusado, marcando uma audiência de instrução e julgamento. Tá certo? Instrução e julgamento. Nesse caso, quando chega na audiência de instrução e julgamento, há uma tentativa de haver uma conciliação civil ou uma transação penal, e às vezes não acontece. Não acontecendo, o juiz pode ali sim dar continuidade. E aí você teria que fazer a sua resposta à acusação de forma oral, que a gente chama de defesa prévia ou defesa preliminar, tá bom? E logo após ele passaria a ouvir as testemunhas até chegar às alegações finais também em forma de oralidade. Mas pode acontecer de que durante a audiência de conciliação, devido à complexidade, devido a uma necessidade maior por parte da defesa de juntar provas de absolvição sumária ou provas de alguma incompetência ou nulidade, o que é que ele faz? Ele solicita ali naquela audiência a possibilidade de que a resposta à acusação também possa ser de forma escrita. E aí o juiz ali, diante da situação, ouvindo ali a outra parte, o Ministério Público, ele pode sopesar. E ali, a partir dali, a resposta à acusação, defesa preliminar, ser feita em forma escrita. Não há problema algum. Não há problema algum. Tá bom? A gente vê muitas vezes o juiz fazer isso quando o réu está sendo defendido, né, pelo órgão da Defensoria Pública, porque sabia que a Defensoria Pública ela é muito atarefada, tá certo? E ali pode acontecer, sim. Tá bom? Agora, se você achar que o caso você pode tentar provar ali com as suas testemunhas ali presentes, você conseguir provar de forma muito objetiva, de forma muito forte, consistente, você dá continuidade e ali vai, tá bom? Então no juizado especial o procedimento é desse jeito: havendo a denúncia, oferecendo a denúncia ao Ministério Público, põe-se a termo essa denúncia, junta-se a citação, convoca-se o réu para comparecer em uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento vai-se tentar fazer uma conciliação civil ou transação penal. Não havendo, o juiz passa a ouvir as testemunhas de ambas as partes, recolhe-se as provas que algum possa ter levado naquele momento, e aí passa as partes para que eles façam as alegações finais também de forma oral. Isso não quer dizer que também não possa ser de forma escrita. Na minha experiência que eu tenho, geralmente a gente solicita em forma de memoriais. E quem assim não tem experiência, né? Quando estiver na labuta advocatícia, você vai ver que a maioria dos casos faz de forma escrita porque fica mais fácil de você expor, trabalhar, estudar as suas teses. Tranquilo? Até aí? Então pronto. A partir de agora vamos passar a ler aqui. Deixa eu procurar aqui nosso caso. Vou ler o caso, dar algumas explicações e nós encerraríamos a nossa aula de hoje. Tá certo? Então vamos lá. Nosso caso, deixa eu ver aqui. Então pronto, vamos lá. Caso: Gabriel, 19 anos de idade à época do crime, é denunciado do crime de roubo qualificado desde 10 de abril de 2016. Dela constou que Gabriel subtraiu valores em dinheiro de Henrique, usando de uma arma de fogo de brinquedo. Arrolou para serem ouvidos a vítimas e 2 PM.
A autoridade judiciária, tá certo? Ouviu a todos em 5 de agosto do mesmo ano, sem a presença do defensor, ocasião em que Gabriel confessou com minúcias que usou a quantia para comprar drogas. Afirmou ainda que é viciado e que já foi internado várias vezes, pois faz tratamento. A vítima confirma que no dia do ocorrido seu algoz estava mascarado. Os policiais afirmam que ouviram a vítima gritando e correram para o local, mas nada encontraram. Somente no dia seguinte, no mesmo local, houve outro roubo e Gabriel foi preso quando fugia do local. Por isso, os policiais ligaram os mesmos fatos e acusam Gabriel do feito anterior, do dia anterior. Afirmam ainda que o acusado estava visivelmente drogado e não tinha condições alguma de esclarecer aquela situação momentânea. As testemunhas de defesa apenas afirmaram que Gabriel é viciado em drogas e que é muito benquisto em sua comunidade, pois é muito prestativo aos seus vizinhos e familiares. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes. O MP, o Ministério Público, pediu a condenação sob a alegação de que a materialidade estava provada e que a confissão do acusado confirmava sua autoria. Diante dos fatos, os pais de Gabriel contrataram você para defendê-lo. Então, professor, como é que eu sei que é a alegação final? Pelo momento, tá bom? É processual. Nós estamos na fase do 402, 403, então a alegação final. Então já passou já a instrução criminal. Nós temos aqui algumas teses, tá bom? Algumas teses. Lembre-se que o caso aconteceu em 2016. Ele está sendo acusado de um roubo, né? Através de uma arma de brinquedo. O que mais nós podemos ver aqui? Na instrução, né? Gabriel foi ouvido sem um defensor. O que mais nós poderíamos dizer aqui? Ele é uma pessoa drogada, né? Um usuário de droga, um toxicômano. E ele, no dia, além de estar em tratamento, no dia os próprios policiais disseram que ele não tinha, estava fora de si, não tinha condição nenhuma de dar informações sobre o acontecido. Olha aí as teses que nós temos, né? Por exemplo, no caso desse, nós não vimos aqui nenhum tipo de incidente de sanidade mental, né? Ou um incidente de levantamento da capacidade de discernimento dessa pessoa. Se ela não tinha capacidade de discernir, será que ela poderia ser punida? Uma tese. Outra, na época do crime, ele tinha 19 anos. Outra, ele é muito bem quisto pela comunidade dele, ele é prestativo. Então, talvez quando ele está em momentos bons, quando alguém pede alguma coisa a ele, tal, ele atende, ele ajuda os vizinhos. É o que está aqui no caso, tá bom? É o que está aqui no caso. Então nós temos aí várias situações em que pode-se trabalhar essa peça. Então nós temos muitas teses, tá bom? Muitas teses, tá bom? Tanto tese de absolvição como, né, tese de desclassificação. Nós temos aí atenuantes, nós temos aí circunstâncias judiciais. Basta só vocês localizarem e construírem de forma lógica esta peça. Tranquilo? Tá certo? Vejam a adaptação. Nós temos um código que ele sofreu algumas alterações de 2016 para cá. Tranquilo? Essa peça ela vai ser entregue até o sábado. Então vamos ter a semana todinha para elaborar essa peça.
E na próxima semana nós iremos continuar com a nossa última peça, que seria um habeas corpus. Tranquilo? Tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar pelo e-mail, que eu respondo e tiro a dúvida. Nós tivemos alguns alunos, uns 4 mais ou menos, que mandaram algumas indagações, algumas dúvidas, né? Nós temos alunos aí que estão realmente estudando, estão participando ativamente, estão aproveitando esse tempo, né? Assim como nós estamos nos adaptando, nossos professores, vocês também devem se adaptar também como alunos, tá certo? Então vai dar tudo certo, tá certo? E a gente se encontra por aí. No mês de maio, acho que vai dar até o mês de maio. A faculdade decidiu até o dia 5 de junho, mas quiçá tem algumas novidades por aí, possa vir, tá bom? Abração, saudades, se cuidem.